Tudo Deus. bem? Tudo bom? Bom vê-lo. Que bom que você está aí. Agora deu certo. Me ouve bem? Sim. Que bom. Desculpa, não te escutei. Me ouve bem? Sim, sim, te ouço bem. Joia. Daniel, que bom encontrá-lo aqui nessa noite para a gente poder partilhar um pouco dessa conversa. Esse é seu espaço. Então, a gente quer saber um pouco de você, enquanto pessoa, acadêmico, poeta, tudo que você quiser contar. A gente quer saber um pouco do seu processo de escrita, desse livro especificamente, né, desse processo de publicação, e a gente quer saber sobre poesia, tudo que você quiser falar. Eu vou ficar muito atenta aos comentários aqui, caso surja uma pergunta ou outra, daí eu te interrompo. Se não, esse é teu espaço, fica super à vontade. Ah, maravilha. Bem, obrigado, Débora, e também a editora Urtal pelo convite para estar aqui falando um pouquinho. Eu me chamo Daniel Lax, tenho 37 anos, sou professor de literatura, de literaturas de língua portuguesa, né, mais especificamente de literatura portuguesa e literaturas africanas de língua portuguesa, na Universidade Federal de São Carlos. Enfim, estou lançando meu primeiro livro de poesia, que é uma coisa, na verdade, que não tem nada a ver e tem tudo a ver com essa parte aí de carreira acadêmica, porque eu acho que assim, eu escrevia antes, né, de virar professor e isso também foi uma coisa que sempre me chamou para as letras. Hoje o meu caminho na área é muito diferente desse da escrita, mas pronto, eu quis que tivesse esse encontro, né? E acho que esse livro simboliza muito isso. Eu separei aqui algumas coisas para falar, acho que vai também um pouco do vício de professor de não conseguir fazer as coisas completamente livre. Enfim, eu queria começar com um poema do livro, que na verdade é um. Enfim, eu vou no primeiro poema e depois eu falo. O poema chama Quase um Drink Mexicano. Seu sorriso azedo nos meus lábios salgados. Meu corpo desperdiçado no teu corpo desperdiçado, no meu corpo desperdiçado, no teu corpo desperdiçado, no meu corpo desperdiçado, no teu corpo desperdiçado, no meu corpo desperdiçado, no teu corpo desperdiçado. Até que de tanto repetir-se, tudo perde o sentido. As palavras, os corpos, o gesto, o desperdício. Aí você vai embora, bate a porta e me deixa a céu aberto. Esse é um poema de amor, né? Ou um poema de falta, mas eu acho que assim que as duas coisas também caminham muito juntas, né? Essa ideia do amor ou da falta dentro da poesia. E, enfim, eu acho isso interessante pelo seguinte: a gente tem uma noção de que o que é um bom poema, né? Se a gente pensa num bom poema, em geral as pessoas vão falar, um bom poema é um poema que tem algo da pessoa do poeta, que tem algo de uma inspiração individual, de uma criatividade, ou seja, coisas que a gente amarraria dentro de uma ideia de pessoalismo, né? Isso vem para a gente, na verdade, de um momento muito recente da poesia. Essa ideia de poesia, ela começa a se erguer aí a partir de meados do fim do século XVIII, né? Que é quando rui, ou começa a ruir, todo um edifício retórico que se sustentava aí por milhares de anos. Até então, a boa poesia era a poesia que respeitava as convenções retóricas ou se aproximava muito, imitava um modelo poético. E eu acho engraçado porque
por mais que a gente sinta que um bom poema é um poema repleto de pessoalismo, a gente não foge muito ainda dessa noção convencional de falar de amor ou de falar de falta. Então, lógico, não é a mesma coisa do que as convenções retóricas, né? Eu não tenho uma formação retórica, acho que pouquíssimos poetas hoje em dia têm, e pouquíssimas pessoas em geral. Mas, enfim, mas mesmo assim a gente ainda coloca umas coisas que não deixam de ser irônicas nesse sentido, né? E eu acho isso muito interessante. Mas outra coisa que eu queria pensar aqui sobre essa coisa da poesia e do amor é que a gente pensa muito no amor dentro da história da poesia, o amor como um tema na poesia, mas não pensa tanto na história da poesia no amor. Ou seja, essa inversão. E isso eu acho muito legal. Tem um livro do Otávio Paz que chama A Dupla Chama, Amor e Erotismo, e num capítulo específico que chama A Dama e a Santa, se eu não me engano, ele começa a falar que, na verdade, na Antiguidade Clássica, você não tinha uma doutrina de amor. Ou seja, você não tinha um conjunto de ideias, de práticas e de conjuntos, e de condutas, perdão, que fosse encarnada numa coletividade e compartilhada por essa coletividade. Né? O Otávio Paz vai dizer que isso só vai surgir no século XII, na França, na região da Provence, por isso a noção de poesia provençal. E aí é nesse espaço e nesse momento que vai surgir essa noção de amor, não como algo individual, não como uma exceção, um extravio, mas um ideal de vida. E um ideal de vida também de uma vida superior, de uma noção de cultura mesmo. Esse amor é o amor cortês, o fin amour, né, o amor refinado. E esse cortês vai se opor à vila, ao vilano, a esse amor mais comum. Só retomando a ideia, o que o Otávio Paz vai dizer? Que a aparição dessa noção de amor cortês, ela não está ligada a grupos religiosos ou a filósofos, mas que ela, na verdade, é a criação de um grupo de poetas no seio dessa sociedade que é essa nobreza feudal do sul da antiga Gália. Então, vejam, a própria noção que nós herdamos, porque isso surge, lógico, ali na Provence, mas isso vai se espalhar por toda a Europa. Então, essa noção que a gente herda de poesia lírica e essa ideia do amor como forma de vida, ela é signatária desse grupo de poetas. Então, não só o amor está na história da poesia, como a poesia também está na história do amor, no que a gente entende como amor enquanto doutrina de vida. Lógico que esse amor e essa poesia estavam ligados a uma série de convenções, né? Como eu falei, isso só vai se quebrar lá para o século XVIII, né? Onde fim do século XVIII, início do século XIX, principalmente com o romantismo, com essa ideia do poeta como gênio. Então, se a gente pega uma poesia, uma bailada galego-portuguesa, né? Uma famosa do João Zorro, que é a Bailada das Avelaneiras, eu não sei se todo mundo conhece, é assim. Bailemos agora, por Deus, ai velidas, sob aquestas avelaneiras floridas. E quem for velida como nós, velidas, se amigo amar, sob aquelas avelaneiras floridas virá bailar. Bailemos agora, por Deus, ai louvadas, sob aquelas avelaneiras granadas. E quem for louvada como nós, louvadas, se amigo amar, sob aquelas avelaneiras granadas virá bailar. Velidas é belas, né? Mas o que eu estava falando das convenções.
as avelaneiras floridas, as flores estão representando a primavera, e por isso a fecundidade. Então, essas jovens mulheres estão vindo bailar debaixo dessas árvores floridas, representando que elas estão prontas para a iniciação sexual. E aí, na segunda estrofe, a gente tem uma passagem de tempo. Se as avelaneiras antes estavam floridas, agora elas estão granadas, ou seja, elas carregam os grãos das avelãs, mostrando, então, que essas flores foram fecundadas e agora estão com frutos. Então, esse ritual da primavera e essa passagem do tempo no poema expressam, essa transformação dessas jovens que estão prontas para a iniciação sexual para agora mães. Né? Então, a gente tem aqui uma questão convencional dentro dessa poesia. Né? Claro, hoje em dia a gente não faz mais poemas a partir desses códigos, ou mesmo dos códigos retóricos, como eu estava falando. Nós não estamos presos a esses modelos e essa ideia de quanto mais dentro do modelo, melhor é essa poesia. Mas a gente também não deixa de jogar com um conjunto de referenciais. Né? Na verdade, não só na poesia, mas em todas as formas de construção de conhecimento. A gente está sempre referenciando. Então, né, você sempre... Pronto, de onde você tirou essa ideia? Com quem que você está discutindo? E, assim, aqui a gente pensa a própria noção da poesia também como uma forma de conhecimento. Porque não só a poesia como uma forma de investigar, ou seja, de conhecer o mundo, mas também como uma forma de dar a ver o mundo. Porque as pessoas, também vão, a partir da leitura, vão ter uma experiência que é uma experiência sensível, né? Você tem aquele arrebatamento, aquele primeiro momento de arrepio de pele, e depois uma mediação racional. Né? Por que eu senti isso? O que isso despertou em mim? E também por isso que a gente cita. Né? Por isso que... e os próprios poemas, eu acho que jogam com isso também, de um jogo de citação. Eu, pelo menos... gosto e sempre gostei de fazer isso, de separar frases ou ideias de livros que me marcam ou que me marcaram, ou de filmes, e desenvolver a partir disso um poema. Né? Então, por exemplo, eu separei, na verdade, um poema que eu fiz a partir de um verso do Carlos de Oliveira, que é um poeta português que eu gosto muito, e a partir de uma passagem de um conto de um outro poeta, mas que também é contista, e, enfim, e muitas outras coisas, crítico, chamado José Gomes Ferreira, também português. E esse livro chama O Mundo dos Outros, Histórias e Vagabundagens, que é um livro que eu gosto muito. Né? O verso do Carlos de Oliveira é Nenhuma Gota de Céu na Terra, e aí, em outro momento, ele inverte Nenhuma Gota de Terra no Céu. E tem uma passagem no conto do José Gomes Ferreira, onde os jovens estão olhando as nuvens se transformando em formas diversas e conversando sobre o que eles interpretam a partir daquelas formas. Então, o poema que eu fiz, na verdade, é assim. Como se não bastassem as últimas espirais de luz a latejar na atmosfera improvisando o azul, a moça ainda tinha nos olhos o contorno abrupto dos naufrágios. Eu, do lado avesso de mim, a fabular caravelas de papel rumo ao farol. Nenhuma gota de terra no céu.
apenas minhas alegrias de pôr do sol, engarrafadas em tubos plásticos de tinta preta a lamber o oceano de nuvens. Essa parece um carneiro, essa outra parece um dragão, e já essa outra tem um formato de tubarão, que aos poucos vai ganhando pulmões e patas e presas de marfim, até se transformar num elefante africano, que se desfaz tão de repente quanto minhas sílabas relampejadas, e já deixa de ser elefante, e palavra, e nuvem, e já deixa de ser peito em brasa, embrulhado para presente em arame farpado. Ainda nenhuma gota de céu na terra. Como se não bastasse o contorno abrupto dos naufrágios, nos olhos da moça, as últimas espirais de luz ainda latejavam na atmosfera, improvisando o azul. Depois tem pressa, que hoje o tempo é líquido, e daqui a pouco precipita chover. Então, pronto, assim, é um poema que brinca com essas referências e mistura essas referências, mas eu acho que tem, para mim, isso é muito forte, né? Como que a gente não está preso a um modelo específico, mas a gente joga sempre com um conjunto de referências muito grande, né? Que nos forma como leitores, né? Porque eu acho que a pessoa que escreve lê e se emociona com aquilo que lê, né? E pronto, e sente aqui. Mas, por mais que a gente não tenha que a gente não esteja preso a essa convenção do poético, a gente tem definições de poético e de poesia, e de arte poética, ou poiesis, ou enfim, como preferir. E eu acho interessante porque, assim, cada uma dessas noções ela vai encapsular uma noção específica de poesia, né? Para mim, eu tenho que nenhuma definição vai dar conta de toda a potência do ato poético, mas cada definição vai dar conta de uma ideia específica de poesia. Então, tem um trecho do Maurice Blanchot que diz o seguinte: os verdadeiros pensamentos não se desenvolvem, pois só existem pensamentos verdadeiros ao término de um longo desenvolvimento que eles resumem suprimindo-o. Escrever sem desenvolver, movimento inicialmente reconhecido pela poesia. E aí, assim, essa fala do Blanchot, ela, para mim, ela reverbera muito com algo que eu li num livro que, enfim, que a gente praticamente não estuda mais nas faculdades de letras, de um cara que é um ótimo poeta e foi um péssimo ser humano, que se chama Ezra Pound, e o nome do livro é O ABC da Literatura. Não tem O, na verdade, é ABC da Literatura. Bem, em certo momento do livro, ele narra um caos, né? Algo que aconteceu com um poeta inglês chamado Basil Butting, que estava folheando um dicionário alemão-italiano e descobriu essa ideia de poesia como concentração. E que essa ideia é quase tão antiga quanto a própria língua germânica. Então, o verbo é dichten, ou dirten, eu não falo alemão, não sei pronunciar. Então, e corresponde a um substantivo, que é dirtum, que significa poesia. E o lexicógrafo traduziu pelo verbo italiano condensare, que significa condensar. Ou seja, aqui a gente tem essa noção da poesia como algo que condensa uma ideia. E aí, aqui, assim, eu acho que existe essa relação dessa potência da poesia de lida de maneiras diferentes, gerar desenvolvimentos múltiplos. E que isso é ligado a essa forma condensada de narrar.
E pronto. E aí, com isso, a gente tem aquilo que eu estava falando, que é essa percepção estética, que ela, ao mesmo tempo que é ligada ao sensível, ao visual, ela está em paralelo a essa percepção que se faz do texto enquanto linguagem, né? Então, enquanto veículo de comunicação. Então, esse duplo mecanismo, né? O imagético sensível e teleológico, ele seria responsável por essa condição inesgotável do texto poético, né? Ou seja, eu posso ler uma poesia de várias formas diferentes e incontáveis vezes, e em cada leitura eu consigo ver um poema diferente. É claro que isso aqui é uma noção de poesia, né? Isso é uma noção, por exemplo, de que a poesia carrega uma tese, carrega uma ideia que foi desenvolvida e que ela suprime. Mas, enfim, isso para mim toca muito nessa ideia do poema ou sem pontos, sem marcas de pontuação, então você consegue ler de várias formas diferentes, ou em outros arranjos, né? E em certo momento eu fiquei pensando nisso, né? Na poesia meio como uma vitrola, meio como algo que fizesse um movimento circular, como esse rodar do disco. Enfim, e aí eu comecei a fazer algumas experiências com isso, né? E aí separei aqui, na verdade, 2 poemas do livro que jogam com essa brincadeira, tanto dessa condensação, quanto dessa possibilidade de múltiplas leituras, né? Bem, o primeiro deles vai assim. Tapar os olhos embaçados, de grande angular hesitante, tremendo de medo, desse lado do sofá, não te digo mais oi, já estou atrasado para comprar um copo de café, ligar a televisão, pular o muro, com dentes de caco de vidro, mudar de canal, tenho comido muito chocolate, parei de fumar, voltei a frequentar o cinema da esquina, tomar sorvete, finalmente comprei aquele livro que nunca conversamos sobre, inventar alguma graça, mais fácil que ser corte, a flor da pele. Por hoje acordei engasgado de música de vitrola, com exageros triturados para mais uma história de intervalo. Está com cara de dia nublado. Tenho vontade de escrever algumas linhas. Olha que horas são. Que bom que não te encontro mais para acabar com as minhas fantasias de matinê. Já está ficando tarde. Calma, agora, respira. E esse, assim, não tem como mostrar aqui, mas a diagramação dele tá assim, reta, né? E pronto. E tem um outro que não, que as frases estão ao comprido. E pronto, e o pensamento foi esse, dessa possibilidade de múltiplas leituras, né? O segundo diz: de iniciar conversas gravadas, mastigar balas de hortelã, observar lagartixas, mariposas, esperanças, e de repente até volto a tocar em vinil meus próprios sonhos de cacos de vidro. Eu já tarde, todas as manhãs, eu pirata, palhaço, fulião, eu maremoto repetido das mesmas metáforas, eu leitor voraz de linhas do horizonte, eu com personagens que não me vestem bem, eu que viajo, eu que sincero, eu que escrevo como quem se corta, eu que sussurro súplicas à mão pesada, eu que trago um silêncio sufocado toda vez que grito, eu que deixo recado quando vou embora. Então, e eu acho, o que eu gosto, né, também da brincadeira desse poema, dele começar em algo que na verdade não seria muito um início de uma frase, né? De iniciar conversas gravadas. Então, para dar essa ideia da própria circularidade, de algo que inicia onde inicia, mas que não necessariamente se inicia no começo. Então, assim, e aí, pensando sobre outras noções de poesia e de poético, eu gosto muito do Fernando Pessoa. Bem, acho que todo professor de literatura portuguesa gosta muito do Fernando Pessoa, aliás, para dizer o mínimo.
Mas, assim, foi um poeta que eu li muito, né? Assim, até muito antes de estudar literatura, de estudar poesia. Algo que me agrada muito no Pessoa é essa noção dele de estética do fingimento, né? Que é essa ideia de que aquilo que está no papel assim, a poesia é artifício, né? A arte é artifício. Então, aquilo que está no papel é a conversão do sentimento de uma pessoa real, de uma pessoa viva, para uma superfície bidimensional, que é o papel, né? Que é o poema. Então, o que está escrito não é a dor do poeta, é algo que, enfim, ele chama de fingimento, mas não é uma mentira. É só, não é a dor do poeta, é a dor do poeta transformada em matéria ficcional. E aquilo que o leitor lê é uma terceira coisa. Aquilo que o leitor lê não é nem a dor da pessoa, nem aquilo que o poeta projetou no papel, mas aquilo que o poeta projetou no papel inspira no leitor. Então, pronto, é uma terceira coisa ainda. Nós estamos falando de 3 dores diferentes aqui. E eu acho isso muito, muito interessante, porque o afeto, no sentido daquilo que nos afeta, né? A afecção que a poesia passa, ela não, em geral, ela não faz por dizer a coisa ipsis literis, mas pela capacidade da pessoa que escreveu um bom poema de provocar no leitor aquele sentimento, aquela sensação. Então, pronto, eu acho que né, essa é uma ideia que me agrada muito, né? Porque, em geral, as pessoas falam, ai, mas você estava se sentindo assim, ai, mas isso se passou. Isso não passa por isso, a poesia não fala disso, né? Ou pelo menos essa noção de poesia não fala disso, e acho que, pronto, isso me ajudou muito dentro do meu processo de escrita, né? E outra noção que me agrada muito no Pessoa é uma noção que ele trabalha, que chama interseccionismo. Trabalha em alguns, em diversos poemas, e talvez o mais conhecido dele seja um que chama Tabacaria, onde ele está descrevendo cenas que estão separadas, né? Então ele está falando de um padre dentro da igreja, e ele está falando da chuva que está fora da igreja. Em certo momento do poema, essas cenas se interseccionam, se misturam. E, de repente, você tem um padre que é o padre chuva. Então, essa interseção desses 2 planos narrativos. E aí eu comecei a brincar com isso e pronto, eu tive a ideia de escrever um poema que misturava as cenas. Então, o poema ele mistura o rótulo de uma garrafa de vodka, o rótulo de um maço de cigarros e a sensação da pessoa que está, enfim, do eu lírico, do eu poético, que está bebendo e fumando e escrevendo ao mesmo tempo. E aí, em certo momento, essas coisas começam a não estarem mais separadas, né? Bem, o poema diz assim: acho que se o telefone tocasse agora, abria as cortinas do quarto e os olhos para a ferrugem do mundo. Álcool etílico potável, proveniente de cereais e açúcar. Lote vide marcação, validade indeterminada, não contém glúten. As paredes do quarto me protegem da claustrofobia das esquinas. Se eu pudesse apenas disfarçar a angústia, fumos, açúcares, papel de cigarros, extratos vegetais, agentes de sabor. E se o telefone tocasse agora?
Sim, agora que parece tarde demais para entender o que não faz sentido. Alcatrão, nicotina, monóxido de carbono e um vazio sufocante dentro de mim. Se fechando as cortinas pudesse atrair a noite, encurtar os dias, não existem níveis seguros para o consumo desta substância. Se eu pudesse, soprava toda a fumaça da cidade para bem longe das cortinas do quarto e corria depressa para além de mim. Mas ainda é muito cedo para começar a beber e me sinto sóbrio demais para fechar os olhos. Então, enfim, acho que esse poema brinca com isso, né? Com essa noção da garrafa, e as coisas se misturam e a fumaça do cigarro passa a ser a fumaça da cidade. E pronto, isso é uma certa inspiração pessoana. E aí, começar a pensar sobre essas formas de definir o que é o poético, e de pensar estratégias de escrita que jogassem com essas definições, eu comecei a pensar assim, olha, mas tá bom, mas e não o que a poesia dos outros ou o pensar poético dos outros me inspira, mas quais podem ser as minhas próprias ideias dentro disso? Né? Quais podem ser as minhas próprias criações dentro disso? E aí eu pensei nisso, assim, eu pensei numa ideia que eu chamei de palavras dispostas. E o jogo, na verdade, é de palavras que parecem se irmanar, e por isso essa noção de dispostas, a partir de um prefixo que significaria uma negação, ou seja, o prefixo des. Então eu tenho uma palavra e eu tenho a mesma palavra com o prefixo des. Sendo que, no caso, o prefixo des nunca vai significar a negação daquela palavra. Então, o poema vai assim: acordo em desacordo, vendo um sonho desmanchar, espero em desespero versos para manchar nosso caso, seu descaso, disparo em certo ponto, desconto, coisas que a mente desmente por razão, desfila ilusão, desponto até que paro, fila de histórias, feitas por desfeitas suas, mais um conto. Me despeço do que peço, te desvendo, despedaço, desbotou a cor, botou de dor um pedaço, de certo desperto mais perto de mim. Então, pronto, como o poema não é pensado a partir de uma noção de rima, apesar disso, como as palavras têm as mesmas, pronto, a mesma estrutura, né? Só seguida antecipada pelo prefixo, você tem uma coisa de uma rítmica, e essas palavras elas parecem pronto, se irmanarem umas às outras, né? Enfim, e aí eu fiquei pensando muito nessa ideia, né, da poesia como uma forma de juntar termos e ideias que só vão fazer sentido também naquela língua, né? Porque é aquela forma de fonar aquele sentimento, aquela ideia. Então, enfim, acho que isso é algo legal, assim, pronto, que foi uma ideia que eu fiquei muito na cabeça com isso. Né? Mas, assim, aí, agora, falando um pouco da ideia do surgimento do livro, eu já deu para perceber que eu sou uma pessoa um pouco errática, né? No jeito de organizar as ideias, mas tá bom, mas eu falei praticamente de poemas que tratam pronto, de uma noção de indivíduo ou de sentimento, de amor. Mas, na verdade, o livro ele surge de uma ideia outra. Né? O curioso assim, do livro é que a proposta do livro surgiu a partir de alguns poemas políticos. Né? Eu estava muito tocado por muitos acontecimentos contemporâneos e
e políticos. E comecei a postar nas redes sociais alguns escritos, alguns poemas de cunho político. E, e aí o meu editor leu alguns desses poemas e veio conversar comigo, falando, olha, gostei, legal, você tem mais coisa, como é que é? Me mostra, vamos ver. E pronto, e a gente foi conversando a partir disso, né? E aí, assim, na verdade, se eu não me engano, o poema que deu a coisa para o livro, né, foi esse. O Brasil não tem pena de morte. O morto aqui nunca tem razão. O Brasil tem pena de patrão, empresário e banqueiro. Para ser digno de sentimento, tem que ter dinheiro, poder e influência em esfera nacional. Hoje anunciaram a notícia com rostos sérios no telejornal. Na nota oficial, o atirador militar reagiu. Um homem morto, com 80 tiros de fuzil, estava desarmado, mas atirou primeiro. E todo dia morre mais um preto culpado por nascer brasileiro, com furadeira ou guarda-chuva para justificar a versão publicada na página policial. O Brasil não tem pena de morte de quem nasceu sem sorte, marginal. Assim, esse poema foi escrito em cima da notícia, acho que todo mundo acompanhou, né, da família que foi fuzilada pelo Exército Brasileiro com 80 tiros quando passava numa blitz. E, enfim, e aí me surgiu essa ideia, eu escrevi. E aí eu fiquei pensando, né, como pegar os meus escritos e transformar isso num livro. Porque um livro ele tem né, um livro não é um conjunto de textos. Um livro, assim como um disco, eu penso muito isso, ele tem uma estrutura, né? Então, eu pensei a estrutura desse livro como, como algo que vai de dentro para fora, né? Como uma ideia de um movimento. Então, daí a divisão das 3 sessões do livro, né? A primeira sessão se chama Em Carne Viva, a segunda sessão se chama Labirintos, e a terceira sessão se chama No Escuro do Mundo, que é essa sessão de poemas mais políticos, de poemas menos introspectivos, digamos assim. Então, essa ideia assim, que eu pensei desse caminho, né, de algo que está na carne, desse trânsito de si para fora e desse espaço de fora, né? Mas assim, ao mesmo tempo, isso foi assim, eu até mostrei para algumas pessoas, pra poucas pessoas, mas eu mostrei, e tiveram algumas críticas assim, mas eu não sei, esse poema aqui, por exemplo, eu não sei se encaixou. Eu falei, você achou? Que bom. Mas como assim, que bom? E eu fiquei assim, isso foi algo que eu ouvi enfim, de um amigo, que é uma pessoa assim que é muito inteligente, que me inspira muito a pensar nas coisas, e que ele fala muito disso, assim, do momento onde a ideia engasga, do momento onde o pensamento apresenta arestas, né? A gente sempre tenta fazer tudo muito arredondado, tudo muito hermético, e talvez o interessante é apresentar alguns pontos de fuga, é apresentar algumas ideias que não encaixam tão bem. E eu quis fazer também um pouco isso, assim, eu quis trazer alguns textos assim que ficam meio assim que dão uma certa dúvida, assim, mas espera aí, mas isso aqui, será que esse aqui era o melhor lugar? Ou, enfim, no caso foi uma escolha, não foi uma coisa não pensada. Eu acho que o livro ele tem alguns elementos disso. E isso é uma ideia que tem me inspirado muito, assim, colocado muito para pensar. Né? Porque a gente tenta disfarçar para que as nossas ideias apareçam sempre
esse jogo assim de, nossa, redondo, né? Desceu redondo. Mas não, mas o legal também é a gente apresentar as marcas das costuras, né? A gente mostrar onde que a gente está dando esse nó e pronto. Então, esse jogo que eu tenho chamado um pouco de estética do tropeço tem me interessado. E apesar de eu não ter escrito ainda nada especificamente pensando nisso, eu acho que no arranjo final do livro eu quis deixar um pouco isso, né? Eu quis trazer esse elemento. É... não sei, era mais ou menos isso que eu tinha preparado para falar. É muito bom te ouvir, porque assim, eu que sou a revisora, né, que pego essas passagens, então as sessões e tudo mais, e sou muito tocada pela última sessão especificamente, que é o que originou toda essa bagunça, né, essa parte mais política, ela realmente me chama atenção, mas existe uma unidade, né, existe um todo nessa obra, nesse livro, nessa publicação, e existe essa ideia de se deparar com alguns textos e se questionar mesmo, de olhar para ele e falar, poxa, por que está aqui? E essa reflexão de por que está aqui, de como foi construído e tudo mais, é uma delícia, né? Te ouvir e notar essa percepção daquilo que te influenciou, daquilo que te fez parar para pensar, ó, o que é meu nesse livro, meu mesmo, e essas construções, e ouvir a sua leitura, é incrível. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Tá uma delícia te ouvir. Eu acho que você pode continuar. Né? Você está falando que não tem escrito nesse momento. E tinha uma pergunta de uma pessoa, eu acho que você já abordou, mas de repente responder pontualmente. A pergunta foi feita sobre o papel da poesia no amor hoje, né? E pergunta o contrário também, já que a gente levantou essa bola lá no começo, né? O papel além do papel da poesia no amor, o papel do amor na poesia hoje. Como é que você encara isso nessa contemporaneidade? Eu não sei. Não sei se eu tenho uma boa resposta para isso. Voltando à ideia de onde a nossa capacidade de pensar também tropeça, engasga. Eu acho que muito, pronto, muito das noções que a gente tem de amor, tanto de um ideal quanto né, de como a gente traduz as nossas sensações, vem muito da, da, do que a gente experimenta de produtos culturais diversos. Né? Eu penso muito isso também, enfim, o pensamento não é meu, mas é algo que me toca muito. Com a própria relação com a memória. Né? Nós não vivemos a Segunda Guerra Mundial, mas se nós fecharmos os olhos e pensarmos na experiência dos campos de extermínio, nós temos cenas que remetem a isso. A bomba atômica, a mesma coisa, a bomba, as napalmes no Vietnã, a mesma coisa. A gente tem as imagens, tem a fotografia. Então, eu acho que a poesia, a música, elas também formam uma expectativa que nós temos do que é ou do que deveria ser o amor. Ao mesmo tempo que talvez, e aí voltando a esse jogo, né, de como a gente lida com convenções, talvez esse seja o principal chamado para a criação de novos poetas, né? Alguém apaixonado que pega um pedaço de papel num momento vago e escreve alguns versos e a partir daquilo começa a desenvolver um interesse pelo poético. Então eu acho que esse tema ainda é algo que pronto, que está ligado aí a essa produção não só de poemas, mas de poetas, né? Enfim, e isso é algo que eu acho bastante interessante.
mas assim, o que eu acho também é que assim, a gente volta aí a esse ponto, né, quando se coloca isso, qual é o papel do amor para a poesia hoje, o papel da poesia para o amor hoje, eu acho que a gente primeiro tem que se perguntar, né, para que amor e para que poesia, né? Porque, de novo, para cada definição que a gente for dar para isso, a gente vai ter é, um, um, pronto, uma série de potências e de potencialidades diferentes. Então, eu acho que a coisa vai muito nisso, né? E todas essas coisas, tanto a noção de poético quanto a noção de amor, elas são coisas que vão ser constantemente transformadas, né? Se o Otávio Paz fala numa transformação de algo que era da ordem do individual para uma doutrina coletiva a partir do século XII, a noção de amor que a gente tem hoje, ela é signatária desse amor romântico, mas ela não é a mesma que se tinha no século XII, né? Então, isso também se transformou. Assim como a noção de poema, né? A gente passa... Eu uma vez estava conversando com o poeta e professor Paulo Henriques Brito sobre a ecfrase, né? Não sei se todo mundo sabe, a ecfrase é um poema que está ligado à descrição de uma obra de arte, né? Então, um caso clássico disso é a descrição do escudo de Perseu, se eu não me engano, tem coisa da Medusa, né? Na Ilíada. E aí, como que a descrição dessa obra de arte é uma ecfrase, né? E ele, numa época lá, para os anos 80, 90, escreveu muitos poemas ecfrásticos. E eu perguntei para ele de onde, né? Por que aquilo? E ele estava falando, olha, a percepção que se tinha nessa época era que a poesia cada vez mais iria virar uma instalação, que a poesia ia ser pronto, ia ser algo que ia se aproximar dessa noção. Não, e aí a gente está falando de neoconcretismo, né? Desse poema que ele tem um arranjo, que ele tem um desenho, e, e pronto, e isso significou uma fase ali. Mas veja, aqui a gente está falando de uma noção de poética, que é específica, que é completamente diferente daquela convenção poética do início dessa nossa conversa, né? Então a poesia também se transforma o tempo inteiro, né? Tem um poema do livro que eu brinco um pouco também com isso, com esse arranjo do poema concreto ou neoconcreto, enfim. Agora também não é neoconcreto, porque não estamos nesse momento, né? Não é esse movimento. Mas enfim, esse poema instalação, né? E uma coisa assim que eu pensei muito do livro também, né? Cada parte do livro tem um portal de entrada, né? Tem um poema que ele não está disposto no arranjo do livro como um poema, né? Que a ideia era que ele funcionasse como uma porta de entrada mesmo, talvez como uma epígrafe, né? Como algo que representasse ali aquele... pronto, o que cada parte desse trajeto tá pensando. E aí um desses portais de entrada é exatamente esse poema concreto, né? Esse poema instalação, enfim, que está no livro. Não tem muito como mostrar aqui, porque não é da leitura, né? Mas, enfim, que é um poema que se faz a partir dos anagramas. Então, a mesma palavra e todos os seus anagramas combinados num arranjo meio como palavra cruzada, assim, fazendo o poema.
que acaba retomando um pouco aquela ideia do poema que pode ser lido de várias formas, porque eles estão encadeados, mas ele não estabelece uma ordem de leitura, né? Ele é uma imagem de ramificações. E acho que isso toca um pouco também na ideia do... Não vou ter muito tempo para falar disso, mas enfim. Do Deleuze-Guattari, do conhecimento como rizoma, né? De algo que lança as suas raízes e que, portanto, não precisa ou não deve estar hierarquizado a partir de categorias superiores, médias e inferiores. Então, eu acho que esse poema brinca um pouco com isso, assim, com esse jogo das raízes que permite várias coisas. Eu estou vendo aqui que o João perguntou, pode fixar o tema. Eu não entendi qual o tema. Desenvolve, por favor, João. Eu terei todo o prazer em responder. Eu só não consegui realmente captar muito o que você está querendo. Mas pronto, e aí esse poema joga com essa ideia também. Eu acho que o meu processo de escrita também tem muito ligado a isso, né? De ficar lendo. Ah, tá. O tema da live é o livro que eu estou lançando pela editora Urutau, que chama Vermelho como o Céu Depois. E aí estou falando um pouco do processo de escrita, de alguns pensamentos sobre a poesia, sobre como isso me toca enfim, e como isso me faz escrever e de que forma, e aí de como esse trajeto significou a criação do livro. Sim, mais fácil, né? O tema é o livro, a poesia, enfim. Obrigado, guia de leitura, né? Mais sintético. Mas pronto, mas aí eu acho também que isso eu acho muito importante assim, a gente não só ler, mas estudar as coisas. E não só as coisas do poético, né? Como que o, se a poesia é uma forma de conhecer e de dar a ver o mundo, eu acho que a poesia está ligada também a tudo aquilo que toca na gente, né? Então, tudo aquilo que nos inspira no sentido de tudo aquilo que nos faz pensar, né? Não é essa noção de inspiração como algo, a musa que desceu do céu e botou a mão nos meus ombros e falou, poeta, escreva. Não é sobre isso. Mas daquilo que nos provoca, daquilo que nos que nos desenvolve, né? Que nos perturba. E aí, né? Às vezes assim, um livro de teoria, um filme, um romance. Então, eu fico muito com isso, assim, né? Ou, pronto, uma palestra como essa do Paulo Henrique Brito, que falou sobre essa forma de pensar a poesia que eu não conhecia, né? Eu conhecia a ecfrase, eu já tinha estudado essa noção, mas pronto, eu não pensava nesse jogo do poema como instalação. Isso foi algo que me interessou demais, assim, que eu falei, cara, isso é incrível. E aí eu pensando sobre isso, eu falei, olha, mas isso tem tudo a ver com a noção do rizoma do Deleuze-Guattari. Eu não sei se o Paulo pensa isso, se o Paulo concorda com isso. Provavelmente não. Provavelmente o Deleuze também ia olhar para mim e falar, cara, não. Mas pronto, mas não é nem o Paulo nem o Deleuze. É a forma que eu peguei essas duas coisas que mexeram comigo, que me provocaram. E falei, opa, peraí. Aqui existe uma possibilidade de pensar em conjunto isso, de unir essas duas coisas e pronto, e daqui eu vou poder criar também alguma coisa que referencia eles, mas que é meu. E acho que isso é
é a graça também, né? Da gente entender que a gente faz parte dessa teia de referência e que a gente mastiga as coisas e transforma as coisas e expressa algo que é nosso e que está ligado também a todos esses que vieram antes, né? Então, eu acho que isso é muito legal, assim, a gente sair dessa coisa desse purismo, sabe? De que a poesia tem que ser algo que brota de mim e unicamente de mim. Não, brota de mim, mas pronto, dentro de tudo que eu estou inserido. Eu só sou eu porque eu estou aqui, nesse tempo, nesse espaço, nessa língua, com essas pessoas, nesse regime de afetos. Então, não sei, acho que o meu processo de escrita vem daí. E o livro vem daí, né? E foi ótimo, na verdade. Agora eu vou te interromper mesmo, porque o nosso tempo está acabando. Foi Eu uma vi, eu conversa vi também. muito boa. Foi muito bacana. Eu vou baixar a live, te mando o link para você poder compartilhar e para quem perdeu, para quem não está aqui. Eu vi que o Wilson estava assistindo a gente. A live do Wilson é na sexta-feira, né? Que é Vou outro assistir, eu poeta, adoro o Wilson. Como que pessoa e como poeta. é uma delícia, né? Também. Então, assim, Daniel, obrigada. Obrigada primeiro por ter dado a mão aí para esse projeto do financiamento, né? Para a gente poder organizar essa publicação. Foi fantástico, assim. Então eu agradeço toda essa conversa hoje, nessa noite. E a gente está junto aqui para compartilhar toda a poesia que a gente puder. Maravilha, eu que agradeço, Débora. Fico super feliz enfim, de tudo. Você sabe como eu estou contente e empenhado com tudo isso. A gente tem conversado nesse sentido. E pronto, e depois sim, por favor, me manda o link. Eu adorei essa conversa e quero sim poder compartilhar isso também. Obrigado. Ótimo. E obrigado Gente, para quem assistiu. para todo mundo. Daniel, obrigada, boa noite. E a gente vai se falando. Um beijo. Com certeza. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.